Olá, meus amados. Hoje, dia 4 de junho de 2022, sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E com esta passagem da Escritura, hoje nós encerramos o Evangelho de João. Ontem, não sei se você se lembra, quando Jesus está falando com Pedro: Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Lembramos do diálogo, toda a diferença dos verbos, o que eu expliquei a semana passada, ontem. Mas eu queria também chamar a atenção que no final Jesus diz assim: segue-me. E João deixa claro que este segue-me também está intimamente ligado com a morte que que Pedro vai sofrer, que Pedro vai ser crucificado. Eu falava isso ontem também. E aqui é interessante que estavam ali Pedro e João, que escreveu o Evangelho. É João quem está narrando tudo isso. Então, João está ali presente também. Então, quando Pedro, que está falando com o Senhor, se vira e vê João, embora não esteja escrito aqui o nome de João, mas a tradição nos diz que é ele, porque ele diz que Pedro virou-se e viu aquele discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Então, Pedro, ao ver João, ele pergunta para Jesus: Senhor, e o que vai ser deste? Quer dizer, comigo o senhor já falou que eu era jovem, eu me cingia, ia para onde queria. Mas agora, quando eu estiver velho, vão me cingir e vão me levar para onde eu não quero. Então, ou seja, o Senhor já anunciava o tipo de morte que Pedro teria. E depois o Senhor falou para ele: segue-me. E aí Pedro fala: e ele? E ele que está aqui, o que vai acontecer com ele? E a resposta que Jesus dá a Pedro é tipo assim: Pedro, não se preocupe. Às vezes, isso é bem interessante, porque nós também temos essa coisa conosco, às vezes, de ficar preocupado. O outro vai ser salvo, outro não. E esquecemos, às vezes, de cuidar da nossa própria salvação. Porque a salvação ela é pessoal. Eu não tenho como salvar uma pessoa, eu posso orar por ela, mas a salvação é uma resposta pessoal. Eu devo dar a minha resposta. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo, meu esposo, minha esposa, eles devem dar a resposta a Jesus, pessoal. Eu não posso decidir por eles aceitar a salvação em Jesus. O que eu posso fazer é orar. Então aqui Pedro também quer saber, e ele, o que vai acontecer com ele? Jesus fala: olha, a resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Jesus repete para ele: segue-me. E aqui se entende que depois, não sei se você sabe, João foi o único apóstolo que morreu por idade avançada. Todos os outros derramaram seu sangue e sofreram martírio. Como eu dizia, Pedro morreu de cabeça para baixo, Paulo teve a cabeça cortada, Bartolomeu teve a pele arrancada, André foi crucificado em X. Então, todos eles foram mortos pela sua fé no Senhor, pela fé no Evangelho. Então, e aqui, aí vai dizer que João faz esse comentário que entre os discípulos de Jesus se correu essa notícia que esse discípulo amado não morreria. E aí João faz questão de dizer: o Senhor não disse que ele não morreria.
Mas o Senhor disse apenas que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Interessante, né? Deus nos fala A e nós muitas vezes entendemos B. Foi o que aconteceu aqui. Jesus não falou que João não iria morrer. Jesus só falou para Pedro: olha, o que te importa? Se ele vai morrer, se ele vai ficar até que eu venha. Isso não é importante. É importante o quê? A fidelidade dele a mim. E de todos, realmente, ele acabou sendo preservado. E alguns dizem que é porque ele, né, foi dado a ele a graça de cuidar da mãe do Senhor, da Virgem Santíssima, até o fim da sua vida. Então, aqui João entende claramente que o Senhor não está falando que ele não vai morrer, mas que ele, né, que o Senhor dizia que não precisaria Pedro se importar com isso, mas simplesmente segui-lo. Então, o que ele fala para Pedro? Pedro, não se preocupe com ele. Ele eu vou me preocupar. O que vai ser dele? Se ele vai ficar, se ele vai morrer, não é uma preocupação tua. Você me segue. Segue anunciando o evangelho, depois vai derramar o sangue por causa do Senhor, é isso que importa. E aí João termina aqui os dois últimos versículos, ele termina o seu evangelho. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, João dá a entender aqui no final, e é a segunda vez que ele diz isso, no final do capítulo 20, nós estamos aqui no final do capítulo 21, no capítulo 20 também ele diz algo semelhante, que Jesus fez muitas coisas, mas que não estão escritas aqui. Ou seja, João está dizendo, olha, eu não consegui escrever tudo, eu escrevi as coisas principais, para que a fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, realmente nasça e permaneça em vossos corações. Mas, aqui ele fala uma coisa importante, mas eu escrevi essas coisas, né, para que vossa fé crescesse. Mas tem muitas outras coisas que não foram escritas, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, não caberiam em muitos livros, né? Nos livros, não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos sobre Jesus. Então João indica que existem fatos da vida de Jesus que foram passados oralmente, que não estão escritos na Bíblia. Por exemplo, São Paulo traz uma frase que a gente não encontra no Evangelho e que ele atribui a Jesus. Há mais alegria em dar que receber. Isso está lá, se não me engano, em 1 de Coríntios. Paulo vai falar sobre isso e ele diz que essa frase é de Jesus, mas essa frase não está no Evangelho. Então isso indica que o quê? Que sim, existem algumas coisas, alguns documentos muito antigos do início do cristianismo que sim, nós temos que dar valor. Não está na Bíblia, mas homens e mulheres que conheceram Jesus e deixaram coisas escritas, não são livros inspirados, é importante dizer isso, tá? Não são livros inspirados, mas muitas vezes são livros importantes que nos ajudam a compreender fatos que a Bíblia talvez não nos trouxe, tá? Ou se trouxe, não trouxe de forma tão clara. E, Senhor, nós pedimos a graça da fidelidade até o fim, que nós possamos ser como João, como Pedro, que foram até o fim da sua vida fiéis ao Senhor, fiéis ao seu chamado, fiéis ao mandamento do Senhor. Que nós possamos também buscar na nossa vida cumprir sempre a vontade do Senhor, colocando-a em primeiro lugar, para que não nos desviemos nem na direita nem para a esquerda, mas que nós possamos ficar até o fim fiéis ao Senhor. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão de forma especial hoje, sábado, dia consagrado na Igreja Católica. Senhora, pedimos a tua intercessão pela paz mundial e pelo fim da pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.